Olá, tudo bem com você? Como é que você está? Calma, fica tranquila que eu vou te ajudar a ajudar o seu bebê a entrar numa rotina de sono maravilhosa, tá? Então, para você que não me conhece, meu nome é Paula, Paula Melgaço. Criei esse canal aqui nesse intuito de poder ajudar você na sua maternidade, para que ela seja uma maternidade feliz, né, gente? Eu estou aqui, né, gente? Olha pra você ver meu look, gente. Eu não tô parecendo uma médica. Tô parecendo uma médica, tô parecendo uma pediatra, mas eu não sou não, viu, gente? Meu negócio aqui é o seguinte, eu vou te contar agora, viu, amigo? Então, assim, a hora que eu te contar isso aqui, já pode desligar o vídeo, já pode ir embora e falar assim, ah, não, já tô tranquila. Então, eu vou te contar, né, como que eu cheguei nessa situação. Gente, eu tive trigêmeos, depois eu tive mais um filho nesse mesmo meio tempo, então tem um período no ano que meus filhos têm a mesma idade. Então, assim, quando os trigêmeos nasceram, passados 11 meses eu tava ganhando Max. Então, um mês certinho no ano, eles ficam com a mesma idade. Então, o que eu tenho de sobra é conteúdo para poder ensinar para você, que Deus me abençoou com essa graça de ter essas 4 crianças sem rede de apoio, sem ajuda, porque eu tô aqui assim, ó, tô parecendo uma médica milionária, né? Mas só eu sei o que eu passei, viu, gente? Eu pulei igual pipoca, tá? Então, eu não tinha rede de apoio. Eu pagava, na época, a prestação da minha casa. A gente tinha carro financiado. Eu não tinha reserva financeira. Eu não estava preparada para ser mãe. Eu não tinha emocional para isso. Se meu marido não trabalhasse, a gente ficava sem nada. Então, eu fiquei lá naquela casa sozinha com aquelas 4 crianças. Hoje, eu consigo falar disso, né? Muito tranquila, porque já passou. Eu pude absorver o melhor da maternidade, porque dentro desse desenrolar, desse desenvolvimento, eu fui entendendo o processo, fui verificando como que era lidar com esse tanto de criança, né, gente? Era praticamente uma creche, eu tinha 4 crianças dentro de uma casa e eu tinha que administrar isso. Meu marido não estava lá, não tinha ninguém. Tinha mãe, tinha ninguém para poder me ajudar. Então, o que eu fiz? Eu fui me adaptando àquilo ali. E eu quero dizer para você, não sei se você chegou aqui, já maratonou os vídeos, mas para você que está chegando agora, talvez você esteja chegando agora, você ainda não me escutou falando. Quando eu ganhei os trigêmeos, lá na maternidade, eles nasceram prematuros, né, com 35,4 semanas. E aí eles foram direto para neonatal, claro, né? Apesar que eles nasceram muito bem, respirando muito bem, 2 quilos cada um, eles tiveram que ir por causa de respiração e aquela coisa toda para poder ver se estava tudo certo, né? E aí o que aconteceu? O meu filho, o meu terceiro bebê, o bebê número 3, ele teve uma desoxigenação no cérebro, ele teve, e na verdade foi o 2 e o 3, foi a Melissa e o Matheus, né? Eles tiveram essa desoxigenação no cérebro, então nós tivemos que fazer um parto de urgência, foi tipo isso. E aí o que aconteceu? Quando eles nasceram, a Melissa custou para respirar, o Murilo nasceu perfeito, pleno, lindo, maravilhoso, mas não pode separar, então levou ele também, e o Matheus não conseguia se alimentar, se alimentou por sonda, então assim, foi um período muito difícil. E aí eu fui chegar para visitar minhas crianças ali no CTI, né, neonatal, e aí uma médica me parou na porta, eu cheguei desesperada querendo ver meus filhos, porque a gente fica mesmo, né, gente, você passar por isso é muito traumático, independente se é parto natural, se é normal, independente de qualquer coisa, a gente fica muito traumatizado, vamos ser sinceros. E aí eu tive uma cesárea, né, claro, e não foi assim de emergência, meu Deus, correndo, não, mas foi uma cesárea programada, mas foi urgente, né, porque o bebê já estava em sofrimento fetal. E aí, eu cheguei na porta para poder ver os bebês. E aí, o que acontece? Gente, eu tô olhando para lá, eu tô olhando para cá, porque eu ainda não me familiarizei com a câmera. Na verdade, a minha câmera, ela não consegue ter um posicionamento, mas fiquem tranquilas que eu vou adquirir uma câmera, vai ficar ok para vocês me verem, tá? Então, assim, onde eu estiver olhando aqui, às vezes eu posso olhar para lá, porque ali tem uma vista linda também, se você estiver maratonado aí, você vai ver uma vista maravilhosa, e às vezes passa um tucano assim, aí não tem jeito, né, gente? Então, eu fico viajando, mas é como se você estivesse aqui em casa, a gente estivesse batendo um papo, às vezes eu vou tomar uma água aqui e tal, é amiga, né? Já amiga é assim, fica, repara não. E aí, amiga, o que aconteceu? Eu peguei e eu vou te contar a dica, tá? Parece que eu tô enrolando aqui, mas não é não. Você vai entender tudo onde que eu tô querendo chegar. Nós vamos falar da rotina do sono do seu bebê, calma. E aí, o que acontece? A médica virou pra mim e falou assim, Paula, olha pra mim. Eu olhei pra ela. Ela falou comigo assim, deixa eu te falar uma coisa. O seu bebê não entendeu que ele nasceu. Até 3 meses de idade, ele não entendeu que ele nasceu. Ele acha que ele tá dentro de você e junto com você. Por isso que a gente põe ele na incubadora quentinha. Falei, Aí ela virou pra mim e falou assim, então o que você vai fazer? Você vai chorar tudo que você tem pra chorar aqui do lado de fora. Você não entra aqui dentro chorando. Você tá proibida de fazer isso. Se desregula toda lá fora.
Abraça seu marido, chora, cai pro lado, cai pro outro, molha, né? Porque assim, enquanto o bebê tá na sua barriga, a prioridade é a mãe. Quando ele saiu, a prioridade é o bebê, já não é você mais. Então é assim que funciona no médico, né? No hospital. E aí ela falou comigo, você chora tudo que você tem pra chorar, sofre tudo que você tem pra sofrer, não quer saber se você tem enxoval, se você não quer saber da sua vida. O que você vai fazer? Lógico que ela falou com amor, tá, gente? Eu tô te falando aqui pra você, nós estamos batendo papo aqui de amiga e tal, eu tô te contando. Aí, vou dobrar minha perna aqui. Aí ela pegou e falou isso comigo. E eu já tomei aquele choque. Falei, opa, eu preciso entender que eu sou o adulto aqui. Eu sou o adulto, eu sou o condutor. Ele é o meu bebê e eu vou cuidar deles, né? Se Deus me deu, eu vou dar conta. E foi ali, eu tô falando aqui de verdade pra vocês, foi ali que a minha história, ela mudou. Quando ela falou isso, o que eu fiz? Fiz exatamente o que ela falou, surtei lá fora, morri, chorei, ai meu Deus, trigêmeos, é agora que eu vou... Desesperada, porque eu não tinha rede de apoio, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha avó, não tinha ninguém pra me olhar, meu marido se não trabalhasse comigo, como é que eu ia fazer? Eu tava desesperada, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu chorei tudo que eu tinha pra chorar, porque uma hora passa, viu gente? Sofre, mas uma hora passa. Lavei minhas mãos e entrei. Quando eu cheguei lá, ela falou comigo, o que você vai fazer? Você vai pegar bebê por bebê. E vai falar com ele, meu amor, tudo bem? Como você tá lindo, que bom que você veio. Eu te esperei tanto, meu filho. Nesse tom aqui, ó. Que bom que você veio. Conta pro seu bebê o que você tem esperando por ele em casa. Conta, a vovó tá lá. O vovô tá lá. Nossa, a mamãe ganhou tanta roupinha. A mamãe quer usar tudo em você. Você é tão especial. Assim, desse jeito que ela me ensinou. Não tem o nome dessa médica, que pena. Gente, isso que eu tô te falando aqui, eu tô assim, te falando de verdade. Isso aqui é a chave da maternidade completa, independente da idade do menino. Eu tô te falando aqui, diante de Deus, porque eu tenho muita experiência. Eu tive 4 crianças, não tive rede de apoio, então foi tudo eu. Então, assim, isso me salvou. E, Paula, mas o que tem a ver isso com o sono do bebê? Tudo a ver. Então, o que aconteceu? Por que eu tô te contando que eu sei que deu muito certo? Os meus bebês eram prematuros, eles saíram com 10 dias do CTI. Por quê? Todos os dias que eu ia lá, que eu fazia o canguru, eu tenho até foto, vou ver se eu consigo postar pra vocês aqui, eu no canguru com a Melissa, com o Murilo, com o Matheus e tal. Fazer canguru é você colocar o bebezinho, né? Quando nasce prematuro, você põe ele pele com você. E nesse momento, eu entregava pro meu filho tudo aquilo que eu tava sentindo. Falava, filho, você melhora, porque nós temos que ir. O Matheus, de sonda, ele começou a mamar a Chuquinha. Da Chuquinha, ele desceu pro quarto, do quarto nós tivemos alta em 10 dias. Então, assim, a partir daí, eu fui, assim, ali eu me tornei mãe, sabe? Foi a dica que eu recebi, assim, a melhor de todas. Eu recebi muitas boas dicas. Eu tive uma assessoria muito boa médica, na época eu tinha plano de saúde. E eu fui acompanhada por psicólogo e tal, até ter alta. Então, assim, eles cuidaram muito de mim, né? Essa é a verdade. E aí, o que eu tenho para dizer para você? Como que você vai regular a rotina de sono do seu bebê? Primeiro, gente, de verdade que eu tenho para te falar. Eu não sei qual é essa situação hoje e não importa qual ela seja. Se posicione como mãe, sabe? Tenha dentro de você, assim, hoje eu tenho um bebê, ou 2 ou 3, não sei quantos bebês você tem. Equilibra, sabe? Se equilibra. Sofre o que você tem para sofrer lá no banheiro. Se lava, se enxuga, tira, descarrega tudo que você tem para descarregar. E vai para o seu bebê como uma pessoa posicionada, como uma pessoa que sabe o que está fazendo, mesmo que você não souber. Eu lembro que eu tenho uma prima que ela ganhou um neném, ela desesperada, o neném desesperado, o menino chorava, ela chorava, a mãe dela chorava, todo mundo chorando, ninguém sabia o que fazia. Eu não tinha filhos na época, então eu não tinha essa noção que eu tenho hoje. Se eu tivesse, eu teria ajudado ela. Então, o que eu quero dizer pra você? Quanto mais desesperada você ficar, quanto mais despreparada você ficar, mais o seu bebê vai te dar trabalho. Então, ponha isso na sua cabeça. A maternidade feliz, a maternidade leve é quando você se posiciona como um adulto maduro. Independente se você tem babá, mãe, vó, tio, ajudando. Independente se seu marido é, nossa, aquele master mega marido, que ele é mais mãe do que eu. Não importa. Você tem que ter um posicionamento maduro diante do seu bebê. Então, toda vez que você carregar o seu bebê, sabe? Você vai carregar o seu bebê, você vai falar, oi, meu amor, a voz. Tudo bem? Aí chegou, por exemplo, 5 horas da tarde, a mãe fala, ai, meu menino tá tocando o dia pela noite, mas você não tá conduzindo a criança, amor. Você tem que conduzir seu filho, amiga. Entende? Conduza o seu bebê. Pode ser que você demore um tempo, né? Porque tudo é uma fase de adaptação. Mas vai conduzindo o seu bebê. Tenta manter ele acordadinho, tenta manter, sabe? Vai fazendo o máximo que você pode, sabe? E aí o que aconteceu? O que acontece? Quando for chegando mais ou menos umas 5h30, 6 horas, você já vai fazendo o quê? Você já vai diminuindo, colocando um ambiente mais escurinho, sabe?
já vai fechando as cortinas, você já vai colocando ele numa rotina mais silenciosa, você já não vai lavar roupa mais pra máquina não bater, pro tanquinho não bater, entendeu? Você já vai falar assim, Totó, late não, aqui agora silêncio, ok? Galinhas, eu tô falando sério, gente, você vai organizando o seu ambiente. Você já vai falar com o seu marido, amor, a partir de agora, tá? Não tem futebol não, agora é aqui, ó, abaixo. Eu fazia isso com as 3 crianças, tá? Eu deixava os 3 bebês no berço, começava a preparar o banho. Então, a banheira, gente, pelo amor de Deus, com o pé, tá? Que não tem coluna que aguenta isso, não. Ligava lá dentro do banheiro a banheira, aí enquanto ela tava enchendo, eu vinha, por exemplo, em um bebê. Aí eu chegava e falava assim, Melissa, tudo bem, meu amor? Você tá bem? Como é que foi seu dia? Gente, vocês não têm noção. Eu tô falando aqui de verdade pra vocês, você não tem noção do olhar da sua criança pra você quando você começar a se posicionar desse jeito. Escuta o que eu tô te falando. Quando você se posiciona como um adulto maduro e ela entende que ela pode ter segurança em você, acabou o seu sofrimento, eu estou te falando. Você tira toda a ansiedade da criança, todo o desespero da criança e você faz a sua maternidade ser leve. Então o que você vai fazer? Abaixa as luzes, começa a fechar a cortina, já deixa a casa com um ambiente mais tranquilo. Tenta o máximo possível manter a casa arrumada, sabe? Por exemplo, assim, você não vai começar a cozinhar um feijão às 5h30 da tarde, para não ficar com a casa cheirando feijão, sabe? Então, assim, você vai organizar a sua casa ao ponto de você conseguir ter um equilíbrio, até mesmo para você, porque é um momento difícil, gente. A gente não pode normalizar e falar que não. Gente, maternidade é algo surreal, é algo, assim, extremamente difícil. Né? Então, assim, uma nova pessoa que está chegando em casa, é uma pessoa pequena, você não entende ela não entende você, apesar de ter saído da gente, né? E as pessoas falam assim, quando você sair, você vai ver, você mata e morre pela pessoa. Gente, não existe isso é romantizar a maternidade. Quando o neném nasce, você olha com muito carinho, muito respeito, você tem um sentimento assim, nossa, né, meu filho. Mas você ainda não tem aquele vínculo, pelo menos eu não tive. Às vezes você pode falar assim, nossa, eu já saí amando meu filho. Eu não saí, gente. Eu saí entendendo, olha, eu tenho 3 crianças agora, essa vai ser a minha jornada e eu vou enfrentar ela com muita garra, né? E tá tudo bem. Eu vou... Hoje, meu Deus do céu, hoje meus filhos são a minha vida inteira. Meu coração fora do peito. Mas quando eles me deram, eles ali com 10 dias, e falou, vai pra sua casa, eu não sabia o que fazer. Então, primeira dica que eu dou pra você, antes de qualquer coisa, e pôr pra dormir, pra você ir tomar um banho em paz, porque tem isso também, tem mãe que não toma banho mais também. Meu filho não deixa eu tomar banho. Como é que você está? Você levantou, você tomou um banho, você colocou um pijama limpinho, cheiroso, você passou segurança pro seu bebê? Gente, eu tô te falando, eu não sou médica, eu não sou psicanalista, o meu negócio é terapia cristã para mulheres, mas eu tô falando sério, assim, eu não tenho nenhuma base científica para falar o que eu estou falando aqui, mas funcionou comigo e com 4 crianças, gente, com você com uma só. Quer dizer, se um filho meu chorasse, acordava os outros, entende? E eu conseguia administrar isso. Eu conseguia administrar 3 bebês juntos com um menino mais novo. Então, assim, se o Max chorasse, acordava todo mundo. Era um quarto só. Então, é isso que eu quero que você entenda, sabe? Se eu administrei 4 bebês dentro dessa rotina, você vai conseguir também. Então, assim, faça uma pergunta para a sua pediatra sobre o que eu vou te orientar agora. O que eu fazia? Quando eu percebia que os meus bebês estavam muito agitadinhos, o que eu percebia? Pergunte à pediatra, atenção, faça a pergunta para a pediatra se pode ou não. Ela vai falar que não, viu, gente? Pediatra, eles não são a favor de coisas naturais. Mas eu fazia isso. O que eu fazia? Eu fazia chá de camomila, por exemplo. Pega o sachê de camomila, coloca dentro da água quente, fervendo, faça o chá. E esse chá você vai jogar ele dentro da banheira. À medida que o bebê for tomando um banhozinho ali, ele vai inalando aquilo. É natural, é folha, é mato. Ele vai inalando aquilo, naturalmente ele vai se acalmar. Você não vai dar ao bebê, não. Você vai pôr na banheira para o bebê tomar banho naquela aguinha. É pouco, tá, gente? É uma xícara em comparado à banheira, né? Então, assim, o próprio banheiro com uma luz mais ambiente, sem aquela luz branca, meu Deus. Não, você vai, sabe? Você vai controlar e dominar o ambiente. Então, você, 5h30, 6 horas, sei lá que hora você pôs o bebê para dormir. Vamos colocar aí, né? Que seja 7 horas da noite, vamos supor. Você já começa a baixar o volume da televisão, você já começa, não cozinha mais nada, não mexe com nada que cheira forte, sabe? Se você puder, dê uma limpeza na sua casa, passa um veja. Gente, isso é qualquer ser humano, não é nem bebê não, né? Vamos ser sinceros, a gente gosta de uma casa cheirosa, uma casa limpinha. Paula, não tem ninguém para me ajudar. Amiga, levanta, sabe? Uma hora que seu bebê estiver descansando, faz de acordo com aquilo que você pode, mas tenta deixar o mais organizado possível, sabe? Eu sinto a sua dor, eu te entendo, eu já estive no seu lugar. Mas quando eu me vejo
quando eu lembro de mim com 3 bebês, na situação que eu estava vivendo, e eu sei que você consegue superar, sabe? Com um só. Paula, mas você não conhece a minha vida. Amiga, eu falo isso pra você. Você não sabe a vida que eu vivi. Você não sabe o que eu passei com 4 crianças. Você não sabe. 3, barrigão e depois 4. Entende? Então, assim, eu tô te falando uma experiência que eu tive, que eu me adaptei. Então, primeiro ponto, você tem que se equilibrar como ser humano. Mantenha a calma. Converse com o seu bebê. Paulo, mas ele tem 3 meses, não tá entendendo nada. Está sim, ele ouve a sua voz, ele sabe o que você tá falando, ele sabe quando você tá calma. Fale, bebê, amor. A hora que ele chorar, eu tenho que desespero. Entende, seu filho tá suado, é um banho, gente. O neném tá gelado, é frio. O neném quer só um colinho, dá um colinho pra ele, sabe? Dá um mamazinho pra ele. Carrega o bebê, conversa. Oi, meu amor, tá tudo bem, a mamãe tá aqui, a mamãe sabe o que tá fazendo. A médica me orientou isso e isso foi a chave de tudo na minha maternidade, até hoje é. Às vezes meus meninos já estão maiorzinhos, chega e fala, mãe, o Murilo fez isso. Eu aqui, ó, concordando com ele, eu falo, meu amor, que coisa, né? Não pode não, olha que coisa, né, filho, fez isso com você. Nossa, mas que coisa, vamos resolver? Gente, eu tô falando com vocês, a criança acalma na hora, ela perde aquilo que ela tava. E isso, inclusive, tá, gente, é bíblico. A palavra de amor, ela abranda o furor. Então, o neném tá desesperado, chorando ali, te dando um desespero, acalma ele. Chama o seu bebê. Meu amor, tudo bem? Agora é hora de dormir. Então, nós vamos acalmar. Enquanto você tá falando isso, você tá passando a toalha nele. Você está enxugando seu bebê. Agora é hora de acalmar, né, amor? Vamos dormir. Se você tiver mais condições, compra um olhinho, né? Que tem muita coisa hoje em dia. Tem olhinho para dormir, para você passar no bebê, fazer uma massaginha nele. Tem roupinhas mais confortáveis. Hoje em dia tem muita tecnologia. Então você pode utilizar ao seu favor, né? Tem musiquinhas também, gente, no YouTube que você pode colocar. Musiquinha relaxante. É um pouquinho menos do que ambiente. Então prepara o ambiente para o bebê. Cria uma rotina de sono do bebê. Eu duvido que eu faça uma aposta com você se o seu neném não vai dormir a noite inteira. Ah, Paulo, mas meu neném chora a noite inteira. Mas você conversa com ele. Você vai lá e fala, meu amor, o que foi? Explica pra mamãe. Ele não vai te falar, né? Mas você vai entender. Você é mãe. Você vai falar, explica pra mamãe o que tá acontecendo. É um colinho. Aí você dá um colinho pra ele. Ele continua chorando. É mamadeira. Aí você dá mamadeira. Ah, mas não, Paulo, eu dou peito. É peito. Você põe ele no peito. Ah, é a meia, tira a meia. A formiguinha picou, vai conversando com o bebê. Na hora que você falar, é isso, é sede, é frio, é fome, ele vai parar. Quer dizer, opa, eu já entendi. Então, à medida que for passando o tempo, você vai pegando o time da criança. Gente, escuta o que eu tô falando. Vai dar certo, isso deu certo pra mim, vai dar certo pra você. Não tô falando pra você medicar menino, não tô falando pra você fazer coisa mirabolante, estou falando pra você manter a calma. Manter a calma. E conversar com o seu bebê. Paula, mas ele nasceu ontem. Conversa com ele. Oi, meu amor, a gente vai sair da maternidade, tá tudo bem, né? Hoje a gente vai vacinar. É só uma picadinha, é necessário. Gente, eu conversava sobre tudo. Acho que o povo achava que eu era doida, porque eu conversava mesmo com meus bebês. E hoje eles são assim. Outra coisa também, quando você fala muito com o seu bebê, ele fala mais rápido, ele tem essa tendência. Quando você se posiciona, encoraja o seu bebê, ele anda mais rápido. Eu tô te falando, né? Essa é o segredo do sucesso, é a chave. É você dominar o que você tá fazendo, sabe? Paulo, mas eu não sei, eu tô te ensinando agora, amiga. Tenta fazer o que eu tô te falando. Você vai colocar o seu bebê pra dormir? Faça uma rotina. 10, 15 dias ele já vai começar a entender. Ah, tá, quando a minha mãe começa a alisar meu pé, por exemplo, é porque tá na hora de dormir. Ah, quando a minha mãe abaixa as luzes é porque tá na hora de dormir. Gente, o neném ele vai entrar naquela rotina. Então é isso. Como criar a rotina de sono? Assim, acalmando, conversando com o bebê, preparando o ambiente. E a gente também, gente, tem memórias olfativas. De repente você pode colocar uma essência, sei lá, no quarto de bebê, para ele entender. Toda vez que minha mãe liga essa essência é para dormir. Sabe? Você vai gerar essa rotina. O seu bebê vai entender o bom andamento da coisa. Entende? Eu, por exemplo, que eu vou contar só mais essa para encerrar. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa 100% diurna. Eu lembro que eu era namorada do meu marido e ele me levava, tipo assim, vamos viajar lá em Timóteo, na casa do meu parente. Aí a gente ia.
Quando chegava lá, por exemplo, a gente passava a viagem toda, quando chegava lá às 6 horas, eu falava assim, Felipe, eu não tô aguentando mais nada, eu tenho que dormir. Eu ia pro quarto, né, tipo assim, de uma tia velha lá, ia dormir. E ele, sendo meu namorado, ele saía com as primas dele, ia comer sanduíche, ia comer pizza. Gente, eu sou assim, eu sou esse ser humano, desde que eu me entendo por gente, eu levanto com a galinha e durmo com a galinha também. Ai, é bom a gente ser amiga, que a gente tem intimidade, a gente fala tudo, né? Aí, o que acontece? Eu sou essa pessoa. E como é que você faz sendo assim? Você já imaginou eu com trigêmeos, o menino trocando a noite pelo dia? Gente, não existe isso não, isso é surreal. Então, o que você vai fazer? O neném tá trocando a noite pelo dia? Lindo, normal, tá tudo certo, amiga, tá tudo bem. O médico falou que tá tudo bem? Seu bebê tá bem fisicamente, neurologicamente, tá tudo certo? Tá tudo certo, Paulo, só que o menino troca. Você vai gerar essa rotina pra criança dormir certo, gente. Você vai conduzir, que um adulto é você que tá com o manejo na mão. Então, o que você vai fazer? Mantenha a calma, comece a conversar com o seu bebê, se posicione e faça essa peleja. É 10 dias. Pode botar aí. Eu ia falar 15, mas pode botar 10 que eu tenho certeza que já vai resolver. Seja forte, resiliente, continue, não pare. Vai devagarzinho, com comecência, faz alguma coisa pro menino entender que tá na hora de dormir, entendeu? Você vai criar aí na sua cabeça. Eu fazia isso. Eu apagava todas as luzes e eu gostava que meu marido trabalhava à noite, então ele não tava lá pra me encher o saco. Eu abaixava todas as luzes. Ele saía, tipo assim, 6 horas ele saía. Eu já começava, abaixava todas, apagava tudo, né? Que era 2 pavimentos na época. Eu subia com as crianças, colocava cada um no seu bercinho. Abaixava todas as luzes, deixava só a luz do banheiro e a do meu quarto acesa. E ia mantendo, sabe? Era sempre luz amarela. Ia mantendo ali aquele posicionamento. Colocava uma musiquinha de niná, que é assim, tim, 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 desse jeito, era assim. O menino já ia aqui, ó. Eu não tinha nem tomado banho, já tava aqui assim, ó. Tô falando sério, vai dar certo, amiga. Faz isso que vai dar certo. Depois você volta no vídeo e comenta, Paula, você me salvou, obrigada, I love you, entendeu, amiga? Vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Você é uma ótima mãe, amiga. Se ninguém te falou, eu tô te falando. Ai, Paula, não sou não. É sim, você é uma ótima mãe, você tá saindo muito bem. E você tá saindo tão bem que você tá procurando na internet método pra você arrumar o menino, entendeu? Vai dar certo, você vai fazer isso, vai dar certo. Arruma um cheirinho, arruma alguma coisa, um ananinho, um trem pra ele entender que ele tem que dormir. Pra ele, você que tem que direcionar. Conversa com ele. Você pode, né, amiga? Eu não podia ninar. Eu ainda tinha isso, gente. Eu não podia ninar o neném, não, porque eu não tinha colo pra 3. O meu menino dormia, era sozinho, na raça mesmo. Então, o que você pode? Você pode ninar o seu bebê, você pode sentar numa cadeira confortável e ninar ele. É outra dica também que eu dou, não nina não. Viu? Não nina não. Você carrega seu filho o tempo que você quiser, gente. Não tô mandando você largar menino no chão, não. Mas eu tô falando assim, eu não ninava os meus filhos. Eu fazia a rotina, eles entendiam que estava na hora de dormir, dava um banhozinho de camomila, não é todo dia, mas eu comecei nos primeiros dias pro menino entender a rotina. Gente, eu que tinha que chamar os meninos pra eles mamar. Meus filhos chegaram, agora eu tô falando sério, eles chegaram num ponto que eles não choravam. Eles não choravam porque eles sabiam. Minha mãe vai me dar água, minha mãe vai vir, minha mãe vai... Eles resmungavam no berço, eu tô te falando isso aqui diante de Deus. Meus filhos não choravam, todo mundo falava assim, Paula, tá acontecendo alguma coisa, tá tudo bem, batia lá, tá tudo bem, eu falava, tudo bem, né? Entrava, né, o povo achava que eu tinha feito alguma coisa, todo mundo vendo os bebezinhos, o que eu fiz? Era 2 pavimentos, eu desci um berço na sala, então ficava um berço na sala e os 3 berços lá em cima, e deitava os 3 assim na sala e ficava lá, gente. Eu assistia meus programas todos que eu gostava, maratonava filme, comia batata com arroz que eu amava comer, sabe? Eu tomava meu banho assim de 1 hora inteira, tranquila, porque, gente, é o posicionamento que você tem que vai mudar a realidade da sua casa. Amiga, é isso, vai por mim. E eu tenho esse material exclusivo para você, com muito mais dica, muito mais informação para você. Tá aqui abaixo no link na descrição, tá? Então você pode ficar à vontade, acesse aí, são ferramentas para você crescer como mulher, como você vai se maquiar, como você vai se cuidar, como você vai fazer pro seu bebê melhorar de cólica, como você lidar com palpites, como você vai vencer a ansiedade, como você vai conduzir um banho do bebê, como você vai lavar a roupa do bebê. Gente, tudo isso tem lá pra você, assim, mastigado, que eu sofri pra poder abençoar você. Aí agora, o que você faz? Você vai me abençoar, você vai lá e compra, entendeu? Tipo assim, via de mão dupla. Super acessível, não tem nada assim, ai meu Deus. Não, é acessível, você compra, adquire, lê, estuda, sabe? Eu tô te falando, vai chegar um ponto que você vai ficar igual eu. Todo mundo falava comigo assim, aliás, todo mundo fala até hoje, fala assim, não é possível, ser 4 filhos, ninguém acredita que eu tenho. Você mesmo não acreditou, tenho certeza, achou que eu era aqui uma pediatra que tava.
Tô aqui bem plena, gente. Eu tô acima do peso, que eu tô sem vergonha na cara, mas agora eu vou emagrecer, que a câmera engorda a gente, né? Aí eu não tô me sentindo confortável na câmera. Mas assim, super me cuido, sabe? Eu olho pra mim, eu tenho tempo pra me maquiar, pra me arrumar. E os meninos estudavam não, tá? Eu não era aquela mãe que, vou mandar um menino pra escola. Não voltei a trabalhar, fiquei por conta das crianças, porque não compensava também o salário pra pagar a babá. Então eu fiquei por conta das crianças. Passei tudo que eu passei. Muita necessidade mesmo, assim, sabe? Enfim, que não é esse vídeo propício pra isso agora. E eu estou aqui, estou de pé, estou aqui podendo, graças a Deus, ensinar a você esse método que eu fiz. É uma coisa simples, é uma coisa de mãe para mãe, e eu tenho certeza, como 2 e 2 é 4, como eu estou te falando aqui agora, você vai voltar aqui no vídeo e vai escrever no comentário: Paula, muito obrigada, você me salvou. Eu tenho certeza que você vai falar isso, porque hoje eu falo isso dessa médica. É uma pena eu não lembrar do nome dela, para poder deixar publicamente aqui o que essa mulher fez para mim, porque tem pessoas que parecem anjo, né? Então é isso, tá? Tem um conteúdo aqui abaixo, acessa. Quando você puder, você adquire, você vai ficar muito feliz, muito satisfeito, tem muita coisa. E eu gostaria, gente, na verdade, em um futuro próximo, criar mesmo uma mentoria com videoaulas para poder estar ali com você, né, naquele momento difícil. Para você que tem mãe, para você que não tem mãe, para você que tem alguém, que tem rede de apoio, que tem babá, que não tem babá, não importa. O seu posicionamento vai trazer um bebê tranquilo. Eu cheguei num nível que meus meninos estavam tão zen, tão... Minha mãe tá dominando tudo, que eu comecei a ficar com medo, que as pessoas falavam: não, isso não é normal não, dormindo, você com 3 meninos dormindo, magrinha, malhando, comendo, bebendo, fazendo tudo, não tô acreditando. Era desse jeito. Eu chegava, por exemplo, na igreja com um carrinho de gêmeos e o outro no colo, ficava todo mundo assim desesperado, ciscando igual galinha. Eu falava: gente, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Aí eu tomei apelido, gente, de chatinha na igreja. Por quê? Porque eu não deixava ninguém carregar os meninos, porque não tinha necessidade. Eu conseguia conduzir tudo, então eu mesma conduzia, dava mamadeira e tal, aquela coisa toda, os meninos calminhos, assim, ó. Depois eles foram crescendo, começaram a andar, eu levantava e os 4 atrás, assim, todo mundo falava assim: não, parece aquelas patinhas, que vai os patinhos atrás, os meninos doutrinados. E assim, gente, sem estudo nenhum, tá? Eu não tenho nada, não tenho nenhum gabarito, não tenho nada assim pra poder falar assim: eu estudei isso aqui. Eu não tive o que você tá tendo agora, essa oportunidade de ter um vídeo desse pra poder me ensinar. E os meninos aqui, ó, doutrinadinho, educados, sentam, até hoje. Eu vou na igreja, por exemplo, minhas crianças, elas sentam como adultos, que é um negócio impressionante. Eu sento, elas simplesmente me copiam. Meus meninos saem correndo na igreja, não dá chilique, não cai pra trás, não cai pra frente, sabe? Aquele povo que as mães têm até que fingir que não é o filho dela. Não, gente, aqui, domínio, você tem que dominar. E não é agora que o menininho tá grandinho, não. É bebê. É RN. Saiu, pôs no seu peito, você fala com ele que, ó, quem manda aqui sou eu. Logicamente com amor, né? Você vai falar: meu amor, agora é hora de dormir, agora não é hora de mamar. Agora é hora, lógico, você vai sentir o bebê, mas à medida que você for conduzindo, o seu bebê vai entender você. Tá, amiga? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Pra você poder receber todas as notificações. Gente, eu tenho coisa demais pra falar, igual eu falei com vocês, eu pudesse, eu fazia até um filme, um podcast sobre maternidade. Tipo assim, você pode me perguntar tudo, sabe? Sabe aqueles podcasts assim que a pessoa faz bate-volta? Tipo assim... mãe, aí você fala amor, aí pai, sabe isso? Eu com maternidade, perito, pode me perguntar o que for, pode me perguntar de comida, de bebida, de cocô de bebê, tudo, eu tô aqui, ó. Por quê? 4 neném, minha filha, se também não aprender, né, não aprende mais nunca. Mas enfim, amigo, um beijo, né? Espero você em outro vídeo, acompanhe aí nosso canal, tire as suas dúvidas, amiga, pode mandar mensagem, eu tô no direct no Instagram, eu estou aqui também na mensagem, eu leio todas as mensagens, eu respondo todas as mensagens, pode mandar pergunta, pode mandar do jeito que você precisar, e eu estou com uma intenção muito linda, gente. Olha que lindo, eu estou com uma intenção muito linda de criar um grupo de WhatsApp. O que vocês acham? O que você acha, amiga? Tô pensando nisso, sabe? Então todo mundo que vê o vídeo fala assim: nossa, esse conteúdo me agregou demais. Entra no WhatsApp, porque aí ela vai ter outras mães para trocar experiência e vai ter também ali a mim, para eu poder falar: gente, tem um vídeo novo falando sobre isso, receba uma dica, olha, a mamãe fulana deu uma dica para eu poder tratar sobre, sei lá, chupeta, que tem também, gente, tem também a chupeta, tá? Não sei se chega a dar um vídeo, mas eu tenho muita orientação para passar para vocês que evita cólica e evita má formação no dentinho. Então eu tenho muitas informações para passar para vocês. Meus bebês chuparam chupeta até 1 ano de idade, tudo os dentinhos, tudo lindo, maravilhoso. E também mamaram uma mamadeira muito específica, que ela tem uma condução que o ar entra, mas não entra na barriga do bebê, então o menino não dá cólica. E gente,
O que eu tenho para poder falar com você é coisa assim de que não cabe num vídeo só. Mas um beijo, obrigada por você ter ficado até o final. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com alguma mamãe, né, que talvez esteja precisando dessa assessoria aí. Me segue aqui no canal para você receber todas as dicas. Eu não falo só de maternidade, tá, gente? Eu falo sobre marido, eu falo sobre Jesus, eu falo sobre roupa, moda, né? Como que você vai fazer para se posicionar também depois de uma maternidade, sabe? Como que você vai fazer para se cuidar, para se maquiar depois disso? Porque a gente cai um pouco, né, no emocional. A gente perde o libido, a gente perde, às vezes, a depressão pós-parto é tão forte que a gente perde a vontade de viver. Essa é a verdade, que a gente não se encontra mais. Isso aconteceu comigo, gente, muito, né? Eu demorei 1 ano pós-parto para poder entender que eu tive 4 filhos em menos de um ano e pouco, né? Em 2 anos eu enchi a casa de 4 crianças. Então, isso foi muito difícil para eu administrar. E eu tive uma infância muito pesarosa, muito ruim mesmo, não gosto nem de lembrar. Então, assim, além da maternidade já ser algo muito difícil de administrar, porque eu não tinha rede de apoio, não tinha mãe, não tinha ninguém para me ajudar, ainda entrou o seguinte: à medida que eu ia vivendo a maternidade, eu me lembrava da forma como eu tinha sido criada, e aquilo me machucava muito. Então, ao invés de sentir muito amor, desculpa, eu sentia esses gatilhos sendo ativados em mim, então eu tive que ir pra terapia. Foi um processo muito longo, assim, eu sofri muito, sabe, gente? Hoje eu consigo falar aqui pra você sorrindo, trazendo alegria pra você, porque eu acredito que essa é o meu propósito de vida, né? É trazer vida pra você, levantar você, colocar você pra cima, falar: amiga, vai que vai dar certo, você vai conseguir, né? Você vai dominar o seu neném e tudo. E não só o neném, né? A vida tá acontecendo. Eu sempre pergunto assim: você está passando pelos seus dias ou você está vivendo os seus dias? Você não morreu, você tá viva, sua vida não acabou porque você teve neném. Ah, Paulo, mas eu tive 5 filhos, não importa, eu tive 4. Entende? Eu tenho 2 filhos, é agora, o que eu vou fazer? Amiga, você não tá sentenciada, levanta, vambora, vamos viver. Sabe, se você não tá conseguindo sozinha: Paula, não tem ninguém, não tem terapia, não tem dinheiro, entra no canal, que aí eu tô aqui, eu faço você sorrir, você conversa comigo, manda mensagem, conversa, manda direct, manda texto, e a gente vai conversando e você vai saindo desse lugar, tá bom? Então fica bem, vai dar tudo certo. Maratona os vídeos do canal, que tem de tudo aqui pra você, tá, minha amiga? Um beijo, tô sempre torcendo por você.